Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 36, O Bem e o Mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, bondade e justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Kardec, a Gênesis, capítulo 3. Segundo os estudos feitos por Allan Kardec em sua obra Gênesis, no capítulo 3 fica muito claro que Deus jamais criou o mal. Infelizmente, os homens se deixaram influenciar ainda pelos flagelos de seu orgulho, vaidade e prepotência, contagiando-se e desviando-se da verdadeira prática do bem. Todos, sem exceção, já podem fazer o bem, cada qual a seu modo, no seu tempo. Se ainda não vivemos para o bem, é só uma questão de consciência e evolução natural de cada ser. Aquele que pratica o bem, sem olhar a quem, já está inserido no verdadeiro propósito de Deus, ou seja, fazer sempre o bem de forma despretensiosa, justa e bondosa. Mas, infelizmente, ainda observamos muitos companheiros que se deixam levar por seus instintos viscerais e, quando não atendidos da forma que entendem ser a correta ou do modo como gostariam, partem para o revide, prejudicando a si e ao próximo. Esses ainda entendem que pela força podem possuir tudo o que quiserem, acham-se no direito de tomar quaisquer atitudes para satisfazer o seu ego, sua supremacia, e daí surgem as guerras, os conflitos, as discórdias, levando muitas vezes os seres humanos, que divergem de sua opinião ou mesmo do seu ponto de vista, a um final trágico. Mas ai daquele que prejudicar, ferir ou matar o seu irmão. A justiça divina tudo vê, tudo observa em sua lei da ação e reação, bem como na lei do retorno. Terá que dar conta, ou seja, prestar contas ao Pai quando de seu retorno à pátria espiritual. Portanto, nada que fizerem em desacordo com os planos e desígnios de Deus ficará impune. O bem é a bandeira que devemos carregar conosco. Ela nos dará as condições necessárias para que possamos transpor as dificuldades com mais suavidade. Vivemos num mundo ainda de provas e expiações, onde temos muito que aprender para que possamos progredir. Mas tenhamos sempre em mente que a prática do bem será nosso melhor advogado quando alguém nos questionar. Todo mal que porventura praticarmos sem o devido entendimento e o despertar de consciência poderá ser levado em questão. Mas a partir do momento em que já entendemos o que deve ser feito, já não é mais permitido que ainda vacilemos ou continuemos a praticar qualquer situação desastrosa contra alguém. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem se reveste de claridades eternas. Quem já entende ao seu chamado poderá seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitação e com consciência tranquila do dever cumprido. Mas o que vemos ainda é uma maioria de irmãos na terra caminhando sob o ultimato das dores, das perseguições, rebeldia e açoite das sombras, transformando seus dias em momentos pesarosos e de grande dificuldade. Jesus aguarda todos a caminhar e prosseguir. Portanto, ouça o clarim cristão que soa e aceita as claridades, sem vacilar mais. Segue agindo no bem, praticando o bem, pelas estradas claras do amor. Estava conversando agora com um amigo sobre isso, né? Fazer o bem não é uma tarefa fácil para aqueles que estão tão atrasados moralmente, né? Nós sabemos o que é fazer o bem dentro de um propósito de pequena visão, né? Então, tem uma pessoa passando fome, eu posso dar uma cesta básica para essa pessoa. Tem uma pessoa precisando conversar, eu converso com a pessoa, né? Uma pessoa está precisando de um abraço, eu dou um abraço. Essas pequenas atividades do bem, elas são ensaios para as atividades maiores. Quando chega, de fato, a cobrança, né? Aquela coisa de vamos passar pela prova daquilo que você sabe, se você realmente faz, aí as provas vêm uma atrás da outra e a gente fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Nunca vai vir sozinha a desgraça, a coisa ruim, tem que vir tudo de uma vez, é porque você está sendo chamado para um grau maior de entendimento, você está sendo chamado para uma resolução de problemas, né, que tudo conspira para que você passe, mas geralmente a gente sucumbe. Geralmente, diante de tanta adversidade que vem, sempre uma acompanhando a outra, você se perde, né? Você enfraquece, você
fica sem saída e começa a dar tiro para tudo que é lado e você erra, você é reprovado na prova. Quando vê, você tem que fazer novamente a lição. Então, os pequenos ensaios da prática do bem, eles chamam a gente para uma responsabilidade maior. E quando essa responsabilidade maior chega, nós temos que estar preparados para passar para as provas dessa outra fase, né? É como se fosse uma passagem de videogame, né? De etapas de videogame. Vocês podem observar que no videogame, à medida que você começa, o joguinho é super simples, né? Eu pego alguns joguinhos de internet, às vezes, para me distrair, para quebrar bloquinho, você quebra 2, 3 no começo, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 30, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 100 e vai diminuindo o tamanho dos bloquinhos, as dificuldades para você encontrar os bloquinhos. Então, a nossa vida é mais ou menos isso. À medida que você vai praticando bem, os desafios vão se tornando maiores para você continuar desenvolvendo o bem. O bem, a princípio, é um bem material. O bem, a princípio, é algo minha família, a mim, coisas próximas, materialistas, que eu vejo, que está aqui no planeta Terra junto comigo. E depois essa prática vai alcançando outros graus, que é onde você está junto com a sociedade espiritual, né? Você agir junto com espíritos superiores, você fazer missões como os espíritos superiores fazem. Então, é tudo no seu devido lugar, no seu devido momento. A natureza não dá saltos. Então, tudo aquilo que a gente vai passando, a princípio, lá embaixo, é para ir subindo de grau em grau. E a prática do bem, ela é uma chave, né? Um portal muito forte para que a gente possa ser um ser um pouco mais evoluído, com mais entendimento, com uma evolução moral maior.